A morte não é o fim para quem viveu longe de Deus. É só o começo do terror eterno. Ele sempre dizia a mesma coisa: que inferno era invenção, que depois da morte não existia nada, que a vida era só isso: comer, correr, trabalhar, pecar, rir. E depois, apagar como uma vela no vento. Ele zombava da fé, zombava do juízo, zombava de Deus. E por muitos anos, nada aconteceu. O sol nasceu, a cidade continuou viva, as pessoas correram pelas ruas, e ele achou que estava certo. Até aquela noite. Era tarde, o quarto estava escuro, a televisão ainda piscava uma luz fraca na parede. Lá fora, o vento soprava estranho, como se carregasse um aviso. Ele sentiu uma dor no peito. Primeiro leve, depois forte, depois insuportável. Levantou desesperado, tentando respirar. As pernas falharam, os dedos tremeram, o ar sumiu. E então, ele caiu. No chão frio, os olhos se arregalaram. A boca tentava gritar, mas nenhum som saía. O coração disparou, uma última vez. E parou. Silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que não traz paz. Um silêncio que parece observar. Então aconteceu. Ele abriu os olhos, mas já não estava mais dentro do próprio corpo. Estava de pé, ao lado da cama, olhando para si mesmo caído no chão. Via o próprio rosto sem vida. Via os olhos abertos. Via a boca torta. Via o corpo imóvel. Tentou tocar o próprio peito. Tentou gritar. Tentou pedir ajuda, mas ninguém o ouvia. As paredes do quarto começaram a escurecer. A televisão apagou sozinha. A luz da rua desapareceu pela janela. O ar mudou. Ficou mais frio e ao mesmo tempo mais pesado, como se a própria escuridão estivesse respirando. Então ele ouviu. No começo, parecia um sussurro distante. Depois vários. Depois centenas. Vozes. Vozes arrastadas, abafadas, quebradas, como se viessem de um lugar muito fundo. Algumas choravam, algumas gritavam, algumas pareciam rir de forma cruel. O chão abaixo dele desapareceu. E ele começou a cair. Não era uma queda comum. Não havia vento no rosto, nem céu acima, nem terra abaixo. Era um abismo vivo, escuro, sem fim, sem esperança. Enquanto caía, vultos passavam ao seu redor. Sombras torcidas, formas humanas deformadas pelo desespero, rostos afundados na dor, bocas abertas em gritos mudos, olhos vazios, mas conscientes. E o pior não era vê-los. Era perceber que todos estavam caindo com a mesma certeza terrível. Não havia volta. O homem tentou subir, tentou agarrar alguma coisa, tentou rezar, mas as palavras não saíam. Sua mente estava cheia de memórias. Lembrou de cada oportunidade que teve, cada culto que ignorou, cada conselho que desprezou, cada vez que ouviu a verdade e riu, cada pecado escondido, cada mentira, cada maldade feita em silêncio, cada orgulho alimentado como se nunca fosse ser cobrado. Tudo voltou, não como lembrança distante, mas como julgamento. Então a queda terminou. Ele não bateu em chão de pedra, não caiu em areia, não caiu em água. Caiu em desespero. Ao redor dele havia um lugar impossível de explicar. Escuridão e fogo ao mesmo tempo. Calor sufocante e vazio gelado ao mesmo tempo. Gritos de todos os lados, lamentos, ranger de dentes, dor. Mas não era só dor física.
Era algo pior. Era consciência total. Ali, ninguém podia fingir. Ninguém podia se distrair. Ninguém podia escapar com prazer, bebida, dinheiro, orgulho ou desculpa. Ali, cada alma sabia exatamente por que estava ali. O homem tentou correr, mas não havia para onde correr. Tentou fechar os olhos, mas naquele lugar, até o pensamento doía. De repente, ele percebeu uma presença. Não era luz, não era consolo, não era esperança. Era terror puro. Uma sensação esmagadora de abandono eterno. A ausência completa de tudo que é bom. Sem paz, sem amor, sem descanso, sem alívio. Naquele instante, ele entendeu uma coisa que destruiu o que restava dele. O inferno não era apenas um lugar de sofrimento. Era um lugar onde a alma continua viva, sabendo que rejeitou a única salvação. E isso queimava mais do que qualquer chama. Ele gritou. Gritou como nunca havia gritado na vida. Mas seu grito se perdeu no meio de milhões de outros. Ninguém respondia. Ninguém socorria. Ninguém saía dali. Então, no meio daquele horror, ele viu algo ainda pior. Muito acima, muito distante, como uma memória impossível, havia um brilho, pequeno, quase invisível. E ao olhar para aquela luz inalcançável, ele entendeu que não era apenas dor que o esperava. Era separação. Separação eterna de Deus. Separação eterna da paz. Separação eterna da esperança. E foi nesse momento que o horror verdadeiro começou. Porque o maior castigo do inferno não é só o fogo, não é só a escuridão, não é só o medo. É saber, para sempre, que a luz se foi, que ainda houve tempo de se arrepender. Ainda houve aviso. Ainda houve misericórdia. Mas agora era tarde. Tarde demais. E enquanto os gritos subiam naquele abismo sem fim, a última certeza atravessou sua alma como uma sentença eterna. A morte não é o fim para quem viveu longe de Deus. É só o começo do terror eterno.